Imparcialidade, transparência, compromisso com a verdade. Está no ar, Jornal da Tarde RCA Brasil. A notícia do jeito que ela é. Boa tarde. Segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. No ar, mais uma edição do Jornal da Tarde. A partir de agora, fique por dentro da notícia do jeito que ela é. Eu sou Tadeu Alves. Nos trabalhos técnicos, Enzo Peroni e Samuel de Souza, o Samuca. Vamos aos destaques de hoje. Fernando Haddad, do PT, visita Araraquara, conhece escola modelo no Vale Verde e fala de sua pré-candidatura a governador. Prefeito Edinho Silva confirma a vinda da fábrica de cervejaria Estrela Galícia e de novos investimentos na economia. Confira os números da pandemia em Araraquara nesta segunda-feira. Prevenção de queimadas, motivações intensivas do município. E ex-Araraquara anuncia saída da sua recuperação judicial. Campanha chama atenção para o uso da faixa de pedestres. Motivadas pelas Olimpíadas, ginástica artística e skate lideram as inscrições nas escolinhas de esporte. Veja também a previsão do tempo para a semana em Araraquara. Agora aqui você confere a opinião de Ivan Roberto Peroni. Editorial. A nossa saudação a todos que nos acompanham neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 9 de agosto, uma segunda-feira. Eu vejo agora que a Câmara Municipal deve retomar as sessões presenciais ainda neste mês de agosto e os vereadores, eles vão passar por uma espécie de treinamento sobre o sistema de votação eletrônica implantado no início deste ano. Se, por um lado, a sessão presencial otimiza o trabalho do Legislativo, como chegou a comentar a vereadora Fabi Virgílio, por um outro, a dinâmica das sessões presenciais é outra, é mais ágil, olho no olho e resposta direta. E ela comentou ainda outro fator interessante de que as sessões online, com controle de microfone, inviabilizam o que é espontâneo. Por isso, o retorno presencial trará nova dinâmica para a casa. Bem, eu penso que no caso dos políticos, notadamente os vereadores, o microfone e as imagens, eles, de fato, distanciam as pessoas, como também lhes permitem falar o que bem entendem, pois o controle é quase zero. Um está longe do outro mesmo, então a coragem é maior. Agora que os parlamentares vão estar frente a frente, haverá, logicamente, no mínimo, uma tentativa de respeito, com cada um pensando primeiro o que vai falar. Logo, a timidez vai se assegurar e, no meu entendimento, presencial ou online. Será trocar 6 por meia dúzia. O que nós precisamos, gente, é melhorar o nível dos temas, a qualidade das pautas, o teor das discussões das políticas públicas e o conteúdo dos debates. Há outro aspecto interessante, que é o do aprendizado. E, aos novatos, foi dada em 7 meses, pelo menos, a oportunidade de conhecerem estatutos e regimento, normas e também as leis. Isso é o mínimo que se exige em função do alto salário que cada um recebe e muito pouco nós vimos até agora em termos de benefício para a cidade. Politicamente, Araraquara tem desaprendido muito nestes últimos anos. Os comprometimentos são perfeitamente visíveis.
Se não de um jeito, pode ser de outro. Não aparecem novas lideranças e o velho da política é prejudicial a tudo e a todos. Na volta do presencial, então, haverá aquele que vai falar muito sem pensar. E haverá também aquele que vai se calar por não saber exatamente pensar e fazer. Este é o ponto de vista do nosso editorial. Com Ivan Roberto Peroni, vocês ouviram o nosso editorial. Araraquara registrou nesta segunda-feira mais 14 casos positivos de coronavírus, de 195 amostras analisadas. Araraquara soma agora 28.730 casos confirmados de Covid-19. Hoje, 61 pacientes estão internados. Destes, 22 estão em enfermaria, sendo 21 confirmados e um suspeito, e 39 estão em UTI, sendo 38 confirmados e um suspeito. Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos para a Covid-19, públicos e privados, a cidade conta hoje com uma taxa de ocupação de 23% de leitos de enfermaria e 45% de UTI. No total de 61 internados, 33 são moradores de Araraquara e 28 são de outros municípios e foram transferidos para hospitais da cidade, sendo que 10 estão em enfermaria e 18 estão em UTI. Araraquara registrou até o momento 564 óbitos decorrentes de Covid-19. O óbito, registrado nas últimas 24 horas, é de uma mulher de 34 anos com comorbidades internada em hospital da rede pública no dia 7 de agosto. Campanha chama atenção para o uso da faixa de pedestres. A ação conta com panfletagem, faixas e intervenção do Grupo Anjos do Trânsito. Teve início neste sábado e vai até a próxima quinta-feira, dia 12, uma campanha que visa alertar os pedestres para o uso das faixas de segurança espalhadas por Araraquara. A ação, que é realizada pela Prefeitura por meio da Coordenadoria de Mobilidade Urbana, conta com panfletagem, faixas em pontos estratégicos da cidade e intervenções teatrais e musicais do Grupo Anjos do Trânsito. A campanha percorre vários corredores comerciais da cidade, especialmente na região central, buscando mostrar à população que é possível e importante evitar atropelamentos no trânsito. A Companhia Teatral Anjos do Trânsito trabalha há 12 anos com educação para o trânsito, com a meta de conscientizar pedestres, motoristas sobre a importância de respeitar a sinalização de trânsito. Inscrições nas escolinhas de esportes. As modalidades esportivas, ginástica artística e skate são as preferidas dos jovens nos primeiros dias de matrícula. O retorno das aulas presenciais do programa Escolinha de Esportes na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, esses projetos ganharam força na cidade com as Olimpíadas de Tóquio. Além do skate e da ginástica artística, o programa oferece aulas de futebol, futsal, basquete, voleibol, handebol, natação, xadrez, damas, atletismo, karatê, judô, taekwondo, tênis de mesa, tênis, badminton, rugby, capoeira e ginástica artística. As inscrições prosseguem na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer até o dia 13 de agosto, no Gigantão. O horário de atendimento é das 8 às 12 e das 14 às 16 horas e 30 minutos. Mais informações através do telefone 3303-2711. Saúde e bem-estar. Brasil registra 399 mortes e tem mais de 563 mil óbitos por Covid. Rodrigo Nunes. O Brasil registrou nas últimas 24 horas a morte de 399 pessoas que estavam com a Covid-19. Com mais esses números, o país chega a 563.151 mortes por causa da Covid-19.
Os dados foram atualizados neste domingo pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Segundo o balanço do CONAS, são 20.165.672 pessoas contaminadas com o coronavírus no Brasil desde o início da pandemia. Foram 13.893 casos registrados nas últimas 24 horas. Esse é o menor número diário de casos desde novembro. Agência Rádio Web, de Brasília, Rodrigo Nunes. Autocuidado ajuda a diminuir sobrecarga no sistema de saúde. Conosco, Bruno Moreira. O custo assumido pelo sistema de saúde pública do Brasil com doenças que não são graves chega ao equivalente a 5 bilhões e 900 milhões de reais por ano. Isso considerando lombalgia, candidíase vaginal, resfriado e diarreia. O valor é apontado por estudo da Associação Latino-Americana de Autocuidado Responsável. Esse trabalho procurou entender em 5 países os benefícios do uso responsável de medicamentos isentos de prescrição. O autocuidado envolve atitudes e hábitos saudáveis, mas tem espaço aberto para contribuição com os sistemas de saúde como um todo. A importância de considerar o autocuidado é destacada por Sidney Rebelo, presidente da Divisão de Consumer Health da Bayer no Brasil. Então, a discussão sobre o autocuidado, no meu entendimento, é de extrema importância, né? Ela pode não só ajudar as pessoas a entenderem como praticar, como exercer essa questão do autocuidado, mas também sobre o potencial que existe na otimização dos recursos e dos serviços do próprio sistema de saúde, né? Acho que a partir disso a gente consegue empoderar o indivíduo para que ele cuide não de si próprio, mas que também cuide de sua família, e como consequência disso a gente pode ter uma sociedade melhor, um ambiente onde aquela pessoa vive mais saudável e consequentemente melhor. O uso consciente de produtos para a saúde é um dos pilares do autocuidado e tem o impacto econômico reforçado por outros números e cenários. São condições que podem dispensar o atendimento médico em hospitais, por exemplo. Só a candidíase vaginal gera despesa equivalente a mais de 55 milhões de reais ao sistema público de saúde do Brasil anualmente. No último ano, a nossa divisão de Consumer Health aqui na Bayer encomendou um estudo junto ao IBOP sobre candidíase. E nesse estudo a gente aprendeu que 3 a cada 4 mulheres vão sim ter candidíase vaginal em algum momento de suas vidas. Ou seja, é super importante que elas tenham acesso à informação sobre essa condição, que muito provavelmente vai afetar, mas fundamentalmente também os medicamentos eficazes para o seu tratamento. E dessa forma, a gente não precisa que essa consumidora recorra ao médico, ao hospital, ao consultório, ao sistema de saúde, né? Então a gente também enxerga esse tipo de benefício, esse tipo de impacto. Como o autocuidado dialoga com o uso de medicamentos isentos de prescrição para tratar de condições simples e não graves, ele é diferente da autoprescrição. Esta atitude representa a compra e utilização de medicamentos que só podem ser adquiridos com receita. Por isso, é importante sempre consultar um médico. Agência Rádio Web, de São Paulo, Bruno Moreira. Previsão do tempo. Semana terá temperatura mínima de 13 e máxima de 31 graus. A semana em Araraquara terá temperaturas amenas, com períodos de calor. As mínimas devem ficar em 15 graus. Apenas na quinta-feira poderá chegar a 13 graus. Já as máximas variam entre 28 e 31. Haverá céu limpo em grande parte dos dias, com alguns períodos de céu nublado. As chances de chuva são mínimas. Estamos apresentando o JT. Em instantes voltaremos. Até já, amigos. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. A
vontade de cooperar e de somar forças sempre fizeram parte do ser humano. Mas foi em 1844, na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, que surgiu a primeira cooperativa, quando tecelões se uniram para melhorar suas condições de vida. O cooperativismo foi ganhando força e hoje é o maior movimento social do planeta. Sicoob apresenta Cooperativismo. Tudo o que você precisa saber. Episódio 1. O cooperativismo. As pessoas com objetivos em comum se unem para formar uma cooperativa e juntas conquistarem mais. Assim, todo mundo cresce junto, dividindo resultados, seguindo os princípios do cooperativismo. Qualquer pessoa pode fazer parte de uma cooperativa. Todos os cooperados participam das decisões e dos resultados. As cooperativas são independentes e colaborativas. Elas contribuem com o desenvolvimento social e econômico de seus cooperados e de suas comunidades. Sem contar que uma cooperativa pode cooperar com a outra, fortalecendo as duas. É assim, compartilhando o crescimento, que o cooperativismo transforma para melhor a vida das pessoas. Quer saber mais? Assista aos outros episódios. Sicoob. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. De volta com o JT, vamos agora ao plantão policial. Plantão policial. Carro desgovernado acaba se chocando contra o muro de autoeletro na 36. Acidente de trânsito aconteceu na madrugada deste domingo, em um dos corredores comerciais mais movimentados de Araraquara, a Avenida Padre Francisco Sales Culturato, conhecido como Avenida 36. O fato se deu por volta das 5 horas da madrugada e de imediato a Polícia Militar esteve no local. As causas ainda vêm sendo apuradas pelas autoridades, contudo, presume-se que o motorista do veículo tenha perdido o controle indo em direção ao muro do Autoeletro São Cristóvão. A polícia científica também foi chamada para apontar em laudo as causas do acidente. Não houve feridos. Traficante tenta fugir, mas é perseguido e preso no Parque São Paulo. Ao ser flagrado, indivíduo conhecido pelo tráfico de drogas saiu correndo. Caiu e foi alcançado por policiais. Na tarde deste domingo, policiais militares em patrulhamento no Parque São Paulo, pela Avenida Henrique Martelo, local conhecido pelo crime de tráfico de drogas, movimento realmente quase que cotidiano naquele local, e nesse momento ali estacionou uma viatura da Polícia Militar, mais precisamente num ponto com vistas para a Viela do Galinheiro, como é vulgarmente conhecido aquele ponto. O indivíduo foi visto comercializando drogas e, quando da tentativa de abordagem, ele correu. Foi perseguido e, como resistiu à voz de parada dada pelo policial, acabou sendo algemado. Isso depois de uma queda e ter batido com a cabeça no chão. Ele, de 19 anos, foi levado à UPA Central e, posteriormente, à Delegacia de Polícia. Em sua posse, havia 7 pendorfes cor-de-rosa e mais R$ 76 em dinheiro. Já nas proximidades do local, foi encontrada uma sacola plástica, contendo 31 pendorfes, também da mesma cor, daqueles que estavam com ele. Outros 25 da cor branca, o equivalente a 61 gramas, e ainda 10 porções de maconha. Na delegacia, o delegado de plantão elaborou o boletim de ocorrências, ficando o indiciado à disposição da Justiça. Política. Fernando Haddad, do PT, visitou Araraquara na manhã desta segunda-feira, acompanhado por Luiz Marinho, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, e pelo prefeito Edinho Silva. Ele esteve na Escola Modelo do Vale Verde e falou de sua pré-candidatura a governador. Olá, tudo bem? Nós nos encontramos aqui na IMF Edmilson de Nola Sá. Sabe lá os senhores o que é Edmilson de Nola Sá e o que foi, o que é?
que hoje muitos falam, não sei quem vive. Elis vive, mas o Edmilson de Nolassá vive. E nesse momento nós estamos aqui recepcionando em Araraquara Fernando Haddad. É prazer tê-lo aqui nessa inauguração dessa sala Macon, mas a escola está aqui funcionando. E qual foi a sua impressão primeira? A escola de primeira linha, né? Muito bem equipada, um projeto arquitetônico extremamente amigável para as crianças, quadra poliesportiva, sala de computador, tem até um Fab Lab aqui, que é uma sala maker, como eles chamam, para você ter com impressora 3D. E com esse grande prefeito que é o Edinho, e nosso companheiro Edmilson, que já nos deixou, mas dá o nome à escola. Mas o Edinho é um craque que tem feito muito bem para o interior inteiro do estado de São Paulo, para o Brasil, uma referência em gestão pública. Não esperava outra coisa da gestão dele. Sempre coisa de qualidade, muito bem feita, muito bem cuidada. E mais importante que a escola, a equipe da escola. Equipe engajada, apaixonada pela educação, uma boa vibração, um bom humor para tocar um projeto educacional e muito conhecimento, muito estudo, muita responsabilidade. Serás candidato a governador. Como derrotar o Tucanato? 27 anos no governo no estado de São Paulo. Nós estamos primeiro fazendo um programa de governo, depois nós vamos sentar com a oposição ao governo Dória, vamos verificar as melhores condições para finalmente ter alternância de poder aqui no estado. Depois de 28 anos, vamos ter novidades. Você acredita que outras lideranças estarão contigo? Acredito que estaremos juntos nesse processo. Vamos aos assuntos da política nacional. Reforma do imposto de renda pode ser votada já nesta terça-feira. Adriana Mesquita. O projeto de lei número 2.337 de 2021, que trata da reforma do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, pode ser votado já nesta terça-feira. Apesar da pressão de entidades empresariais para mudar o texto, o relator Celso Sabino, do PSDB do Pará, prevê que a medida terá o apoio de mais de 300 deputados. Em coletiva à imprensa em julho, o deputado deu detalhes de como serão algumas mudanças propostas para a tributação. Nós estamos desonerando, nós estamos reduzindo a carga do capital produtivo, de quem produz, de quem gera emprego, de quem empreende no Brasil. Estamos compensando isso com a tributação dos lucros e dividendos, uma modalidade de tributação que é aplicada no mundo todo. São raríssimos os países que não tributam os lucros e dividendos, inclusive com patamares bem maiores do proposto no projeto. A média varia de 20% a 40% dos países da OCDE, mas há países que tributam lucros e dividendos acima de 50%. Então a gente está colocando na menor faixa da OCDE, que é 20%, e estamos com isso reduzindo a alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica de 15% para 2,5%. Novos manifestos foram divulgados depois que a Câmara aprovou o pedido de urgência. Em nota à agência Rádio Web, o deputado rebate as alegações das entidades e garante que estão fazendo cálculos de forma errada. Conforme a explicação, Sabino afirma que erram quando calculam um imposto sobre lucros e dividendos como base no faturamento, o que não é base de cálculo. De acordo com ele, o imposto sobre lucro e dividendo não incide nem mesmo sobre o lucro da empresa. O que incide sobre o total do lucro é o IRPJ, que a medida visa baixar de 15% para 2,5%. Ainda segundo o texto, o imposto sobre o dividendo incide somente sobre o lucro e dividendo que for distribuído. Com a reforma do imposto de renda, a arrecadação com a tributação de lucros e dividendos no primeiro ano será de 14 bilhões de reais. No segundo, o aumento vai para 43 bilhões e ficará acima de 60 bilhões no terceiro ano de vigência da reforma. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita. CPI ouve líder do governo Bolsonaro nesta semana, Yuri Hudson. A CPI da Covid terá uma semana intensa de depoimentos e a fala tão esperada do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. As oitivas serão retomadas nesta terça-feira, mas a fala do deputado, líder do Centrão, está marcada para a quinta, dia 12.
O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, anunciou na semana passada a agenda de oitivas da comissão. É para comunicar à CPI que terça-feira nós iremos ouvir o seu Elcio com H da Força Brasil. Na quarta-feira, o representante da Vitamedic. A Vitamedic foi quem bancou a publicidade de medicamentos não comprovados cientificamente para a população brasileira e teve um aumento assustador no seu faturamento com a pandemia. E na quinta-feira será o deputado Ricardo Barros que estará presente na CPI. A convocação de Ricardo Barros acontece após denúncia do deputado Luiz Miranda do DEM, que afirmou à CPI que o presidente Jair Bolsonaro teria citado o nome de Ricardo Barros como o responsável por problemas em contratos no Ministério da Saúde. O deputado do PP é suspeito de ter ligação com um contrato de compra da vacina Covaxin, investigada pela CPI e por órgãos como a Polícia Federal. Na semana passada, Barros negou o envolvimento com a denúncia e lembrou que todas as pessoas ouvidas na CPI até o momento negaram o envolvimento dele nas negociações da Covaxin. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Correios. Como será a privatização após texto aprovado na Câmara? Aline Costa. A Câmara dos Deputados aprovou na última semana o texto que abre caminho para a privatização dos Correios. Essa é uma das prioridades do Ministério da Economia e, por isso, em fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente ao Congresso entregar o projeto de privatização. O texto aprovado autoriza que a iniciativa privada possa explorar serviços postais, inclusive os oferecidos pelos Correios, e o projeto segue agora para análise dos senadores. Um dos diretores da Central Sindical e Popular, CSP com Lutas, Atenágoras Lopes, destaca que as consequências dessa venda serão nefastas. Caso eles consigam concretizar essa violenta entrega deste patrimônio público, dessa empresa pública, como vai ficar os Correios se privatizados, não vai ficar. O que é que vai sobrar se eles concretizarem? Na verdade, demissão em massa desses trabalhadores, vai aumentar a tarifa dos serviços para a população e vai ferir uma parcela importante da soberania nacional, que é o trabalho, o serviço de comunicação oferecido a todo o povo, né? Para dizer as coisas de maneira tão vital e até democrática, digamos assim, é assim que é sentida pelo povo brasileiro. O modelo escolhido pelo governo para a privatização dos Correios foi a venda de 100% da estatal e, a partir disso, a entrega de encomendas funcionará em regime privado. A empresa que adquirir terá a liberdade para definir preços e demais condições para o serviço de entregas. O reajuste das tarifas do serviço postal terá periodicidade e índice de reajuste previstos no contrato de concessão. Um dispositivo do projeto prevê estabilidade de 18 meses para funcionários da estatal após a privatização da empresa. Eles só poderão ser demitidos neste período por justa causa. A empresa que vier a comprar os Correios terá ainda que disponibilizar aos funcionários um plano de demissão voluntária, o chamado PDV, com um período de adesão de 180 dias a contar da privatização. Caso seja aprovado pelo Senado, o leilão da estatal deve ser realizado no primeiro semestre do ano que vem. Agência Rádio Web, no ar, cidadania, liberdade e democracia. De Salvador, Aline Costa. Vamos agora a um pequeno intervalo. JT volta em instantes. Até já. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Você pode se comunicar e ouvir toda a programação da RCA Brasil em qualquer parte do mundo. Basta acessar nossa página na internet www.rcaararaquara.com.br e nas principais plataformas das redes sociais. Tenha a Brasileiríssima na palma da sua mão. Baixe o app RCA Brasil, disponível para aparelhos Android. Brasil de todas as bossas. O jeito especial de compor, cantar e tocar a música popular brasileira de todos os tempos, com destaque para a Bossa Nova. Quinta, 6 da tarde.
Reapresentação sexta, 20h. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Economia. O prefeito de Araraquara, Edinho Silva, confirmou vinda da cervejaria Estrela Galícia, Araraquara, e anunciou novos investimentos para fomentar ainda mais a economia da cidade. Olha, é uma notícia importante. Nós estamos trabalhando essa possibilidade já tem praticamente um ano, né? Nós estamos disputando com outros estados, com outras cidades, e para nossa felicidade, a semana passada a empresa optou por Araraquara, a Estrela Galícia, vai fazer a primeira cervejaria fora da Espanha, né? Uma cervejaria que vai chegar a 300 milhões de litros anos, faturamento de 5 bilhões de reais, investimento de 2 milhões de reais, é o maior investimento privado da história de Araraquara, 1.000 empregos diretos e indiretos. Portanto, nesse momento de retomada, o mais importante é a geração de empregos. Nós temos que trabalhar para a geração de empregos. E também a W Torre, né, que depois de Araraquara disputar com várias cidades do interior de São Paulo, nós somos escolhidos e aqui será o maior centro de eventos do interior de São Paulo, né, será fantástico também do ponto de vista da geração de empregos, e nós já vamos iniciar o diálogo com a Câmara, aprovando as leis necessárias para que a gente possa vocacionar a nossa cidade para grandes feiras, grandes eventos, que é, sem dúvida alguma, o setor de serviços que mais gera emprego. Como é que será o investimento da WTOR? Detalhe para a gente, prefeito. Olha, eles querem uma parceria com a Prefeitura na Arena da Fonte, no Gigantão e no Centro de Eventos e no circuito sobre rodas do Pinheirinho, para trazer todo o circuito do automobilismo do Brasil para Araraquara. Eles farão investimentos importantes para melhorar as condições desses locais, né, fazendo inclusive ampliação de infraestrutura, né, e vão, por consequência, trazer grandes feiras, grandes shows, grandes eventos para a cidade de Araraquara, como eu disse, fazendo com que Araraquara tenha o maior centro de eventos no interior de São Paulo. E claro, as datas que a Prefeitura sempre usou esses espaços vai continuar sendo da Prefeitura, não é nada contraditório com aquilo que a Prefeitura já ocupa, e sim uma ampliação da ocupação nos dias ociosos, portanto, quando a Prefeitura não utiliza esses locais. Como é que seria esse modelo de parceria? Nós vamos começar a dialogar com a Câmara, mas é uma concessão, né? A gente concede para a W Torre por anos, para que eles, até tem que ser um período longo, porque eles vão fazer investimentos pesados, né? Serão recursos investidos principalmente no centro de eventos hoje, né, que ele precisa de investimentos, para que a gente possa sediar todo o calendário das grandes feiras brasileiras aqui em Araraquara e também uma infraestrutura para a realização dos grandes shows. Tem alguns eventos já, prefeito, que a gente pode lembrar que eles fazem? Olha, por exemplo, eles são operadores do Center Norte, né? Só nós olharmos o calendário do Center Norte, o calendário da Arena do Allianz Parque, enfim, é por aí. Obrigado. Muito obrigado. Portanto, está aí, e daqui, da IMEF, Edmilson de Nolassá, para o portal RCA, falou o repórter Tadeu Alves. Crise hídrica afeta agronegócio, encarece energia e preocupa São Paulo. Há riscos, de comprometimento da navegabilidade da hidrovia do Rio Tietê, evidenciando necessidade de reformulação do marco regulatório do setor elétrico. Enquanto o Brasil vive a pior crise hídrica dos últimos 91 anos, segundo dados da influência do Sistema Interligado Nacional, especialistas avaliam o cenário atual e possíveis caminhos para a mudança. Os institutos de meteorologia já estavam alertando que as chuvas do último período úmido de novembro de 2020 a abril de 2021 seriam abaixo da média. Em 1º de junho, a Agência Nacional de Águas publicou a Resolução 77/2021, que declarava a situação crítica de escassez quantitativa de recursos
hídricos da região hidrográfica do Paraná, que ocupa 10% do território brasileiro, abrangendo São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e Distrito Federal. A situação crítica da região hidrográfica mais populosa e de maior desenvolvimento econômico do país aponta para um cenário de alerta nacional. A crise hídrica está diretamente relacionada com a energia elétrica. Mesmo com essa queda da dependência da força das águas para o cenário energético nacional, Tássio classifica que o sistema elétrico do Brasil hoje se encontra na UTI. A crise hídrica pode trazer ainda uma série de prejuízos para a economia de São Paulo, com a queda na produção agrícola e com o evidente encarecimento do custo de energia. A população pode pagar mais de 3 bilhões de energia para evitar apagão. Aline Costa. Terra rachada, plantações esturricadas, gado definhando pela falta de chuvas. Todas essas são imagens que o Brasil já conhece. Elas estão pregadas no Nordeste, região frequentemente castigada pelo sol inclemente e pela falta d'água, compondo um cenário de desolação. Mas nestes tempos de mudanças climáticas evidentes e rompantes agressivos da natureza, o epicentro da estiagem mudou. Agora também afeta o sul, o sudeste e o centro-oeste, alcançando um pedaço da Bahia. No país como um todo, 40% do território pena com a falta de chuva, que se espalha por estados inteiros e impacta seriamente 2.445 municípios. O meteorologista e pesquisador do setor elétrico, Wanderson Luiz Silva, explica que o sistema energético no Brasil é vulnerável, tendo em vista que 65% da eletricidade do país vem de apenas uma fonte geradora. O sistema de produção e de transmissão de energia elétrica no Brasil, ele é interligado em sua maior parte. E esse sistema ele possui uma expressiva preponderância de geração hidrelétrica. Então, dada a predominância de geração hidrelétrica, a operação do sistema tanto de produção quanto de transmissão de energia, ele fica bastante vulnerável à variabilidade das chuvas, tanto a nível sazonal quanto a nível anual, justamente por causa da dependência das vazões que chegam às usinas hidrelétricas para poder gerar energia. Então, a redução das precipitações, ela pode demandar a aplicação de outras fontes mais caras e poluentes no parque gerador, como os combustíveis fósseis através das usinas termoelétricas. Wanderson também ressalta que o problema se concentra nos eventos de estiagem que já assolaram o país em outros tempos. Os nossos reservatórios eles podem aumentar essa segurança do abastecimento de forma a compensar essa variação natural da disponibilidade dos recursos hídricos ao longo do tempo e garantir essa manutenção dos múltiplos usos da água nos momentos de escassez. Então, esses reservatórios têm como função armazenar água nos períodos úmidos para uso nos períodos secos e permitir um uso mais eficiente desse recurso. Contudo, se ocorrem eventos extremos de seca em plena estação chuvosa ou simplesmente as chuvas ficam abaixo da média, esse sistema de certa forma é afetado diretamente. Isso aconteceu aqui em parte do Brasil em alguns anos dessa última década. Parte da estiagem pode ser atribuída ao fenômeno Laninha, que provoca resfriamento das águas do Oceano Pacífico e altera a dinâmica das chuvas. O fenômeno está causando escassez no centro-sul e excesso no norte e nordeste do país. O pesquisador Wanderson Luiz Silva destaca que as mudanças no clima podem mudar o ciclo hidrológico e aprofundar a crise energética no país. As mudanças climáticas que vêm sendo detectadas, as tendências detectadas e os cenários que estão sendo propostos por diversos pesquisadores aí no futuro tendem a modificar o ciclo hidrológico e, consequentemente, o regime de chuva e das vazões nessas bacias hidrográficas. Então, eventos extremos de temperatura e precipitação vêm se tornando mais frequentes e intensos, como ondas de calor, chuvas severas e secas mais prolongadas. Wanderson alerta ainda para a necessidade de uma investigação em relação às mudanças climáticas para que o país não seja pego de surpresa e viva novos tempos de racionamentos. Por questões associadas aí à circulação dinâmica da atmosfera, que no longo prazo podem ou não estar relacionados de fato às mudanças climáticas, a gente vem presenciando chuvas fortes concentradas em curtos períodos e outros períodos de seca bem mais prolongados. Então essa investigação acerca das mudanças climáticas, ela é essencial na elucidação de cenários nos quais as ameaças hidrológicas e consequentemente energéticas poderiam ser previamente percebidas para a gente poder tomar aí medidas de adaptação visando a sustentabilidade do setor.
consumidor. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, já acendeu um novo alerta com uma nota técnica sobre os desafios frente ao cenário de grave crise hídrica nos reservatórios de hidrelétricas. A nota sinaliza que a capacidade de geração de energia no país poderá ser levada ao seu limite. Se a crise continuar tão grave quanto agora, o ONS prevê que praticamente todos os recursos das hidrelétricas se esgotem até novembro. Termoelétricas que têm custo maior já estão sendo acionadas para a produção de energia. Para manter os reservatórios e o fornecimento de energia, foram gastos de janeiro a maio deste ano 3.632 bilhões de reais, ou cerca de 726,4 milhões mensais, com o acionamento de usinas térmicas mais caras. Esse valor é repassado ao consumidor nas bandeiras tarifárias, acionadas quando a produção de energia encarece. Agência Rádio Web. No ar, cidadania, liberdade e democracia. De Salvador, Aline Costa. Ritmo de expansão de lojas online supera 22% neste ano. Carolina Cassola. Após 1 ano e meio de pandemia, a expansão do comércio eletrônico no Brasil segue em ritmo acelerado em 2021. Quase 1.600.000 lojas online, 22% a mais do que em 2020, quando o comércio digital saltou 40%. A expansão é um indicador do grande esforço que os lojistas têm feito para alcançar os consumidores, especialmente quando se fala de pequenos e médios empreendedores. As constatações são da 7ª edição da pesquisa Perfil do E-Commerce Brasileiro, uma parceria do PayPal Brasil e da Big Data Corp. Cada vez mais as pessoas estão migrando para os chamados aplicativos de gastos diários, como supermercados, restaurantes, farmácias e mobilidade urbana. Quem explica é Felipe Facchini, head de vendas do PayPal Brasil. A maior parte dessas compras online se dá por meio dos telefones celulares. Por isso, mercados mais desenvolvidos tecnologicamente já estão priorizando o lançamento de plataformas, produtos e serviços para acesso apenas via o smartphone. Esse é o destino de todos os mercados, incluindo o Brasil. E essa é uma questão muito importante para o PayPal, que acredita na inclusão digital, tanto de quem compra quanto de quem vende. Mais de 83% das lojas virtuais do país já são responsivas, ou seja, estão preparadas para serem acessadas em qualquer tela, inclusive a do celular. A pesquisa ainda demonstra um aumento constante no número de novas empresas no mundo do comércio eletrônico desde 2015, relata Toran Rodrigues, CEO da Big Data Corp. Esse processo de digitalização das lojas, que no final reflete uma digitalização da economia como um todo, né, da compra de bens e serviços pela internet, seja através de sites de e-commerce, seja através de marketplace, seja através de aplicativos, enfim, do canal que for, ele ocorre de uma forma muito mais acelerada e vai ocupar um espaço cada vez maior dentro da economia brasileira nos próximos anos. O comércio eletrônico no Brasil também segue amadurecendo. Mais de 60% das empresas já adotam meios eletrônicos de pagamento, as carteiras virtuais, um aumento de mais de 4% em relação a 2020. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Entenda até quando os juros precisam subir para controlar a inflação. Rodrigo Nunes. O setor econômico do país está agitado nos últimos tempos. A inflação voltou a ser uma grande preocupação e o governo federal está se movimentando para tentar fechar o ano dentro da meta. Uma das soluções adotadas tem sido aumentar as taxas de juros. A Selic foi elevada em 1 ponto percentual e agora está em 5,25% ao ano. Esse foi o 4º aumento desde março. A expectativa é que chegue à casa dos 8% até o fim de 2021. A tentativa é para tentar conter o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, que já está perto dos 7% e precisa cair para 3,5% para ficar dentro da meta do governo federal. Para César Bergo, economista e presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, o Banco Central adotou uma tática perigosa de manter a taxa de juros muito baixa por muito tempo. E isso acabou impactando o bolso do brasileiro, principalmente quando houve aumentos em gasolina e alimentos, que logo eram repassados para o consumidor.
mas a retomada do aumento de juros também pode travar a recuperação econômica. O perigo maior é que uma aceleração de aumento de juros nesse nível de 1% a cada 45 dias impacta a questão da recuperação econômica, né? Porque se aumenta o custo do dinheiro, os empresários eles ficam um pouco refém aí do tocante ao giro, fluxo de caixa, essas coisas, né? César Bergo destaca que os efeitos dessa nova política de aumento das taxas de juros será sentida com o tempo e até os investidores vão precisar ficar atentos às mudanças do mercado e aos riscos. O efeito direto na economia a gente vai observar no decorrer do tempo, porque o que acontece? Se você aumenta a taxa de juros, as pessoas tomam menos empréstimos e têm a tendência de manter o recurso aplicado no mercado financeiro e você reduz a liquidez da economia. Reduzindo a liquidez da economia, você faz com que os preços caiam, porque senão não há venda de preços, né? O aumento das taxas não é o único fator que influencia no controle da inflação. Fatores como juros no exterior e até o cenário político são fundamentais para definir o patamar da inflação no país. Agora nós vamos a um intervalo. JT volta em instantes. Até já! Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Você pode se comunicar e ouvir toda a programação da RCA Brasil em qualquer parte do mundo. Basta acessar nossa página na internet www.rcaararaquara.com.br e nas principais plataformas das redes sociais. Tenha a Brasileiríssima na palma da sua mão. Baixe o app RCA Brasil, disponível para aparelhos Android. Brasil de todas as bossas. O jeito especial de compor, cantar e tocar a música popular brasileira de todos os tempos. Com destaque para a Bossa Nova. Quinta, 6 da tarde. Reapresentação, sexta, 8 da noite. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Chegou a hora de falar de esportes. Informações com Rafael Zocco. Esporte. Olá para você que está ligado nas redes sociais da RCIA em Araraquara, desta segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. Jogos Olímpicos. O Brasil encerrou a sua participação nos Jogos de Tóquio 2020 com o melhor desempenho da história. O país terminou na 12ª colocação no quadro de medalhas, superando a própria marca em casa, feita no Rio 2016. Ao todo, foram 21 medalhas, 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze, sendo o país da América do Sul melhor colocado. As medalhas conquistadas no último dia de jogos foram de prata, com o vôlei feminino, que foi derrotado pelos Estados Unidos por 3-0, e no boxe feminino, com Bia Ferreira, sendo superada na categoria até 60 quilos pela irlandesa Kelly Harrington. Sem perder tempo, os atletas já pensam na disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, que acontecerá daqui 3 anos. Brasileirão. Pela 15ª rodada, o Palmeiras acabou perdendo a liderança da competição. No último sábado, jogando no Allianz Parque, o Verdão foi superado pelo Fortaleza pelo placar de 3-2. Tite Contra e William fizeram os gols do Alviverde, enquanto Robson, Marcelo Benevenuto e Igor Torres, este aos 49 do segundo tempo, fizeram os gols do tricolor cearense. Com a vitória do Atlético Mineiro sobre o Juventude, o Galo é o novo líder do Brasileirão com 34 pontos, contra 32 do Palmeiras. Também no sábado, o São Paulo conseguiu vitória importante diante do Atlético Paranaense. Na Arena da Baixada, o tricolor paulista venceu pelo placar de 2-1, com 2 gols marcados por Pablo. Renato Kaiser, ex-Ferroviária,
descontou para o Furacão. Este resultado tirou São Paulo da zona do rebaixamento, ocupando agora a 16ª posição com 15 pontos. Ontem, Santos e Corinthians fizeram um jogo morno e ficaram no 0-0 em partida disputada na Vila Belmiro. O resultado acabou não sendo bom para o time de Parque São Jorge, que desceu uma posição, caindo para 12º, agora somando 18 pontos. Já o Peixe permanece na 8ª colocação com 20. Ferroviária, o time feminino conheceu as datas e os horários do confronto diante do Santos, válido pelas quartas de final do Brasileiro Feminino. A primeira partida acontecerá neste domingo, dia 15, às 4h, na Fonte Luminosa, e terá transmissão pelo aplicativo do TikTok da CBF. O jogo de volta acontece no dia 23, uma segunda-feira, às 7h na Vila Belmiro, também com transmissão do aplicativo TikTok, só que desta vez pelo canal do Desimpedidos. Já o time masculino da Ferroviária conheceu mais uma vitória dentro do Brasileiro da Série D. O time araraquarense derrotou o Águia Negra pelo placar de 1-0 no estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante, pela 10ª rodada. O gol grená foi marcado aos 16 minutos e foi especial para a história do clube. O autor do gol, Vitor Paraíba, curiosamente no mesmo minuto, o clube bateu seu recorde, sem tomar gols, em toda a sua história, 763 minutos. Ao término da partida, alcançou a marca de 810 minutos sem sofrer gols em 9 jogos, além de ter chegado também a 9 jogos de invencibilidade, sendo 8 vitórias e 1 empate em 10 jogos disputados. Além disso, a equipe conquistou vaga para a próxima fase da competição com 4 rodadas de antecedência. Na próxima rodada, a Ferroviária volta a atuar em Araraquara e enfrentará o Rio Branco de Vitória no sábado, às 5h, na Fonte Luminosa. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! Ponto final em mais uma edição do Jornal da Tarde. Obrigado pela audiência e pela companhia. Siga muito bem informado através do nosso portal de notícias RCIA, pelas nossas redes sociais, ouvindo a nossa rádio web RCIA Brasil, pelo portal ou aplicativo para Android. A gente volta a se encontrar nesta terça-feira. Até lá, amigos! Você ouviu Jornal da Tarde RCIA Brasil. A notícia do jeito que ela é. De segunda a sexta, às 4h.